Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Não há mais ímpios na terra. Eu vou falar sobre as duas sementes. Eu já falei aqui há um ano mais ou menos algumas mensagens que no meio da mensagem eu disse que não existem mais ímpios. Isso eu já defendo já há algum tempo. Eu tenho falado que respeitar é uma obrigação, concordar ou discordar é um direito de todo cidadão. Se realmente nós cremos que a Bíblia hoje é um livro histórico e não profético, está escancarado que não existe mais ímpios na terra. Agora é como a descendência de Abraão, como a areia do mar e como as estrelas do céu. Eu creio nisso. Mas aí tem gente que diz, mas Júlio, por que tem tanta maldade na terra? Essa maldade sempre irá existir. Eclesiastes 1,4 diz, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Essa maldade que a gente fala é maldade para mim e para você. Para Deus, não é maldade. Isaías 45,7 diz que o bem e o mal pertencem a Ele. O bem e a desgraça pertencem a Deus. Eu tenho falado isso em várias mensagens, que o que é trágico, o que é estarrecedor para mim e para você, para Deus não é. Ou eu creio que tudo é dele, absolutamente tudo, 100%, totalidade, unanimidade. Ou eu creio que tudo é dele, ou simplesmente eu creio que ele não existe. Mas eu creio que ele existe e creio também, tenho falado e defendido isso aqui, que tudo, absolutamente tudo, é da vontade dele. Isso chama-se soberania, que o sistema religioso antigo anula, e esse sistema religioso que está aí na graça também, né? Porque no sistema antigo tem um tal de Satanás, e na graça tem um tal de carne, da natureza humana. Ora, quem fez a nossa carne? Deus. Então não há mais ímpios na terra. A gente vai falar aqui um pouco sobre as duas sementes. Então essas mensagens aqui eu falei em torno de há um ano, mais ou menos. Filhos da petição ainda existem? Então eu falei. Na verdade, filhos da petição na Bíblia só se refere duas vezes. Se referindo a Judas e se referindo a Tito, que foi o anticristo, que João disse que já está no mundo. João usou essa expressão, está, verbo presente no mundo. Então o anticristo, na minha opinião, foi Tito, que sentou no trono de Deus antes de invadir o Império Romano, invadir Jerusalém, e o filho da perdição, para se cumprir, foi Judas, as Escrituras. Então ele veio para isso, ele não possuía espírito, ele veio para trair Jesus, dar um beijo no rosto de Jesus e morrer enforcado. Então há dois tipos de ímpios na Bíblia, carne e o espírito ativados, né? Porque tem gente que diz, mas Júlio, é muita maldade. Isso aí nada mais é do que a carne ativada. Né? Basta ativar o espírito e a pessoa para de fazer essas maldades, ou então faz com menos intensidade. Né? Mas isso é carne e espírito. Nós temos o espírito ativado, mas também a nossa carne também, eu falei há um mês mais ou menos aqui, que a nossa carne também está ativada. Né? Quando você chama, eu chamo um palavrão, avança o sinal vermelho, sonega um imposto, tudo isso é o quê? Carne ativada. Quando você discute com seu cônjuge, com seu filho, com um amigo, tudo isso é o quê? Carne ativada. O próprio Jesus ativou a sua carne quando ele expulsou ali os vendedores do templo. Ele não chegou para conversar, gente, ó, vamos conversar, esse local aqui é casa de oração, não é para vocês transformarem em comércio, não. Não, ele chutou o pau da barraca, ele quebrou tudo, ou seja, ele também teve em momentos a sua carne ativada. Carne ativada, espírito ativado. Então essa pessoa que está matando, que está roubando, que está estuprando, isso aí nada mais é do que a carne ativada. E essa ativação da carne também é de Deus, porque o bem e o mal pertencem a Deus. E isso nunca vai deixar de existir. Vou fazer aqui uma explanação, que Jesus fala aí uma parábola com relação ao joio e o trigo. Né, o vaso de honra, vaso de desonra, ou seja, as duas sementes. E ele fala aqui, ó, Mateus 13, do 25 ao 30. 25 e 26 ele diz, ó, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi.
Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. 27 e 28. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo, o trigo, né? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então ele faz ali uma metáfora, né, uma parábola mostrando da existência do joio e do trigo. Exatamente as duas sementes. Então isso aí foram as mensagens que eu falei há algum tempo atrás. Ó. Há dois tipos de ímpios na Bíblia. Eu frisei mesmo assim, na Bíblia. Hoje não. Hoje só existe aquele ímpio praticante da maldade, que está fazendo a vontade de Deus. Mas na Bíblia existiram dois tipos de ímpios: aqueles praticantes da maldade e aqueles que não possuíam espíritos. Tem muita gente que diz: Júlio, que história é essa? O pessoal está entrando na graça agora, não tem espírito? A gente vai entender isso. Então, ímpio praticante da impiedade e um ímpio que não tem espírito. Então, esses dois aí, o ímpio que não tinha espírito, hoje ele, para mim, na minha opinião, não existe mais. Se a Bíblia é um livro histórico, claro que não existe mais. Porque se você afirmar que existem ímpios, né, como alguns pregadores aí chamam filhos da perdição, você está dizendo que a Bíblia é profético. Oi, a Bíblia não é um livro profético, a Bíblia é um livro histórico. Né? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela foi escrita para Israel. Né? O que serve para nós são as conquistas espirituais que foram reveladas ao apóstolo Paulo. Serve para todas as gerações depois da cruz, a nossa e as que virão. Fazer uma explanação. O animal, ó, tem corpo e fôlego de vida. O fôlego de vida é o sopro, que tudo que respira, que tem movimento, tem. É sopro. O animal tem corpo, a matéria, e o fôlego de vida. O ímpio possuía corpo, ele tinha uma matéria, tinha alma, ele pensava, e o fôlego de vida. O que é alma? A alma é a mente, é o psique, são os 86 bilhões de neurônios. É o tic-teco, é o pensamento, é o sentimento. Tudo isso é alma. Tudo isso Jesus disse em Mateus 10, 28. Corpo e alma para o inferno, sepultura. Jesus estava se referindo ao Geena, que era um crematório, um lixão que existia por trás da muralha de Jerusalém. Nesse Geena jogava-se enxofre, os vermes brotavam e o fogo não se apagava. Era o mesmo lago de fogo que João se refere no Apocalipse. Hoje esse Geena, que era um lixão, um crematório, hoje é um ponto turístico de Israel. Sabemos que inferno na Bíblia sempre significou sepultura, lugar dos mortos, Sheol, Hades, Geena, sepultura, cemitério. Então o ímpio tinha corpo, alma, ele pensava, e o fôlego de vida. Agora só os eleitos, os justos, o trigo tem corpo, alma, fôlego de vida e espírito. É esse espírito que sempre existiu. Ele é intacto e sem gênero. Ele veio, participou de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14, que diz que ele também, assim como os filhos, participou de carne e sangue. É maravilhoso. Né? Aniquilando o quê? Pela sua morte, aniquilando aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, o pecado, as 613 leis da Torá. É o diabo de Hebreus 2,14. Então participamos de carne e sangue. Eu fico triste aí em ver pregadores da graça aí dizendo que nós somos aquilo que vemos no espelho. Isso é uma heresia, né? Nós não somos aquilo que vemos no espelho. Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14. Paulo disse que o Senhor revestiu... Jó disse que o Senhor revestiu ele o quê? De pele, de carne, de sangue, de juntas, de nervo, e cuidou de quê? Do espírito de Jó. Paulo disse que ele é o pai dos espíritos.
diz que a nossa cidadania está, ou é no céu. Já vi pregador dizer está, não faz diferença, está no céu. Nós somos cidadãos celestiais. 1 Samuel 15:3, eu tenho falado muito isso aqui, para mostrar que o próprio Deus, ele praticava muitas iniquidades, mas eram iniquidades segundo o nosso pensamento, nós humanos, para ele não é. Agora vão, ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então você vê que o próprio Deus mandou matar todos os amalequitas, inclusive crianças e recém-nascidos. Você viu aí que o que é trágico, o que é estarrecedor para nós, mas para Deus não é. Porque Deus não é humano, Deus é espírito. Só que, veja só, 1 Samuel 15:3. Agora, olha só o 1 Samuel 15:18. E enviou numa missão o exército de Saul, ordenando: vai e destrua completamente quem? Aquele povo ímpio. Crianças e recém-nascidos ímpios? Ora, quando eu aceitei Jesus na religião, eu dizia, eu era um ímpio. Não, meu querido, minha querida, nós nunca fomos ímpios, nós nunca tivemos afastados da presença do Senhor. Como é que nós vamos nos afastar, nos desviar de um Deus que está aqui dentro de mim, dentro de você? Ainda que queiramos isso, é impossível, porque Ele não pertence a nós não, somos nós que pertencemos a Ele, glória a Deus. Por isso que Ele diz, ainda que uma mãe abandone o próprio filho que a amamenta, eu não te abandonarei. Eu tenho falado isso aqui em várias mensagens, né? Tenho 4 filhos, se um filho chegar para mim e disser, pai, eu não te quero, eu não te amo, eu te odeio, o senhor não é meu pai, eu não sou mais seu filho, eu não quero mais nada com o senhor, ainda que meu filho diga isso, eu vou continuar dando minha vida por ele e amando ele. E olha que é um amor de pai para filho, carnal, imagina um amor ágape. Aí vem um cão guloso aí do sistema, porque você não está frequentando esse alçapão, essa arapuca, esse galpão que quando chove enche d'água, você não está frequentando mais isso porque você teve a mente de Cristo ativada. Esse cão guloso vem dizer que você está desviado e afastado do Senhor. Nós estamos sim afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e muitas vezes muito corrupto. Estamos afastados e desviados para a glória de Deus. Como é que a gente vai se afastar de um Deus que está aqui dentro? É como se a gente tentasse nos afastarmos do estômago. Deixa o teu estômago aí e vai dar uma voltinha. A gente tem que entender que Ele não pertence a mim e a você não. Somos nós que pertencemos a Ele. Somos nós que somos propriedade exclusiva dEle. É maravilhoso isso, né? Aí vem um cão guloso aí e diz que eu estou afastado. Realmente nós estamos afastados e desviados. Quando um filho da livre entende o evangelho da graça, mais nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Não passa nem na calçada. Então você vê, mandando matar crianças e recém-nascidos. E aqui diz, vai e destrua completamente homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, povo ímpio. Então os amalequitas não possuíam espíritos. Povo ímpio se referindo até a crianças e recém-nascidos, né? Então nesse episódio aí, Saul poupou o rei. Então matou todos e poupou o rei dos amalequitas. Aí o profeta Samuel repreendeu Saul, mandou chamar o rei dos amalequitas e esquartejou ele. Então, o povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que eu os tenha eliminado. Povo ímpio, não possuíam espíritos. Exemplos de ímpios na Bíblia que não possuíam espíritos. Meu querido, minha querida, os ímpios foram feitos por Deus para que Deus concluísse a sua obra literária. Mas todos os ímpios fizeram a vontade de Deus. Quando a gente fala povo de Deus, a gente se refere, né, povo de Israel, nós, os gentios remanescentes, mas todos sempre foram povos de Deus. Inclusive os ímpios, que vieram com um propósito. Adão, a gente vai ver que Adão era do pó, era da terra. Os amalequitas, todos eles,
Adão não morreu antes de cumprir o propósito de Deus, não. Os amalequitas, Nabucodonosor, Faraó, Pilatos, Judas, Barrabás, um dos bandidos da cruz, os egípcios, todos eles faziam parte do povo de Deus. Eles eram ímpios, mas vieram com um propósito. Não é? Eles nasceram e não morreram até concluir a obra de Deus. Porque quando a gente fala povo de Deus, dá a impressão que era o povo de Israel, né? Os gentios da época, nós gentios remanescentes. Mas na verdade todo ser humano fazia e faz parte do povo de Deus. Se cremos quando a Bíblia diz em breve já aconteceu? Sim, já aconteceu. Hebreus 10:37, Paulo fala, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, se referindo à parúzia, à volta de Jesus. Tenho falado aqui em várias mensagens, né, que a volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém, foi o juízo sobre Israel. Mateus 15:24 diz que ele disse, eu fui enviado apenas, somente as ovelhas perdidas de Israel. Apocalipse 14:7 diz, é chegado o seu juízo. Chegou o seu juízo, o verbo presente da época, há 2000 anos. Ou seja, ele veio para Israel, Mateus 15:24, e voltou trazendo juízo para Israel. Apocalipse 14:7. Então a volta dele foi no ano 70, a destruição do templo, o juízo sobre Israel. Apocalipse 14:7. Então Paulo, os demais, eles já sabiam que estavam próximos. Eles já estavam vivendo ali os últimos dias. Paulo mandando uma carta para Timóteo que nos últimos dias, né, qualquer coisa que acontece, eita, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias, isso é um feitiço, né? É outro feitiço, né? Foram os últimos dias de Israel que Paulo manda uma carta para Timóteo. Então, Hebreus 10:37, Paulo fala em breve, muito em breve. Eles não sabiam o dia exato que ele viria, mas estava muito próximo, à porta, em breve, muito em breve. A qualquer momento Jesus estava para vir naquela época. E os que creram, eles morreram, eles dormiram, o espírito ficou inerte, porque eles creram e foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Por isso que Jesus disse em Marcos 16:15-16, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho? De Pedro, o evangelho da circuncisão. Paulo não tinha sido levantado ainda, né? Então Pedro, João e Tiago eram as 3 colunas do evangelho da circuncisão para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Senhor, o Messias a quem os profetas profetizaram. Tanto é que em Atos, Pedro pregou a palavra e 3.000 judeus, 3.000 almas foram salvas. Salvas de quê? Da grande tribulação. Então Pedro, quando pregou o evangelho da circuncisão, dizendo aos judeus lá, Jesus Cristo é o Senhor a quem os profetas profetizaram. 3.000 judeus creram. Nós cremos, Pedro, que Jesus Cristo é o Messias a quem os profetas profetizaram. Esses 3.000 judeus foram salvos. Aí o sistema religioso tira essa passagem de Pedro para ganhar almas para Jesus. Olha, que Jesusinho, é? Então eles foram salvos da grande tribulação do ano 70. E aqueles que não creram foram condenados. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Então quando a gente lê o tempo está próximo, próximo, não, já aconteceu. Sim, já aconteceu. A Bíblia é um livro histórico, não é mais profético. Quando Jesus disse lá no Sermão da Montanha, em Mateus 24, não passará esta geração. Jesus, quando disse isso, ele estava com 32, 33 anos. A geração tem 70. Então você bota aí mais 40 anos, foi exatamente o ano 70 da grande tribulação. E Jesus está dizendo, não passará esta geração. Já aconteceu? Já aconteceu. A grande tribulação foi no ano 70, isso é histórico. Por que João não escreveu a grande tribulação? Porque ele concluiu o Apocalipse em 68 ou 69, por isso que ele não escreveu. Está acontecendo agora a invasão do templo de Jerusalém. Não, no ano 81 morreu o general Tito. Como é que João poderia ter escrito que morreu o general Tito no ano 81, se ele finalizou o livro de revelação do Apocalipse em 69? Mas está na história, o Império Romano invadindo Jerusalém, né, o templo físico de Deus. Por isso que o general Tito, eu creio que ele foi o anticristo.
que ele entrou, ele sentou no trono de Deus. Então ali aconteceu a parúzia, a ressurreição, a destruição do templo físico. O juízo foi no ano 70, tem gente que fala, Júlio, cuidado com o juízo. Olha, outro feitiço, né? O juízo foi para Israel, pois chegou o seu juízo. Chegou, verbo presente na época, há 2000 anos. Apocalipse 14, 7. O juízo foi do ano 70? Sim, foi, sim, já aconteceu. Toda a Bíblia é hoje um livro histórico? Sim, não é mais profético. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas até o ano 70. Não existem mais profetas. Todas as profecias já aconteceram? Sim, já aconteceram. A dualidade sempre irá existir. Os que creem e os que não creem. Isso é a carne ativada. O camarada está só com a carne ativada, é vontade de Deus. Se Deus ativar o espírito, ele vai crer, ele vai acreditar. Né? Mas hoje todos são eleitos. Agora, essa variedade, Deus não é a favor da unanimidade, tudo é dele. O bandido da cruz sempre foi um ímpio, praticante da impiedade, ele era mau. Tanto é que ele foi condenado à morte de cruz. Naquela época, quando se cometia crimes hediondos, eu imagino que aquele bandido, ele matava, ele roubava, ele estuprava. A Bíblia não fala, mas eu creio, porque a pessoa, para ser condenada à morte de cruz, ela teria que ter praticado crimes hediondos. Então aquele bandido da cruz sempre foi um ímpio praticante da maldade, da impiedade. Ele era ruim, mas ele sempre foi um eleito. Ele possuía espírito. Em momento nenhum, aquele bandido se arrependeu. Interessante que a gente passei 14 anos no sistema e eu ouvi os pastores dizer, não, o bandido se arrependeu. Aí quando uma pessoa chegava para conversar comigo sobre isso, não, ele se arrependeu. Meu pastor disse que ele se arrependeu. Mas a gente, com a mente de Cristo ativada, quando a gente lê lá em Lucas a passagem, em momento nenhum aquele bandido da cruz se arrependeu. Ele era um eleito. Deus revelou ali na cruz as duas sementes, o justo e o ímpio, o eleito e o ímpio que não possuía espírito. Se ele tivesse morrido antes da cruz, aquele bandido que Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Se ele tivesse morrido antes da cruz, deixaria de ter sido um eleito? Óbvio que não. Ele já nasceu com o espírito. Não se arrependeu e Jesus disse, eis que te digo, hoje que estarás comigo no paraíso. Eleito, o espírito veio e voltou. Isso aí, essa passagem dos dois bandidos, quebra o sistema religioso, né? Esse bandido aí não tomou Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, não se batizou na água, não se arrependeu, olha só. Quebra o sistema religioso, esse bandido da cruz aí. Não existe mais ímpios na terra. Então essa mensagem está focada nisso. Literalmente, na minha opinião, não existe mais ímpios, aqueles que não possuíam espíritos na terra. Agora, praticante da maldade sempre vai existir. Lembrando que esta maldade também é de Deus. Todos os ímpios, repito, todos os ímpios na Bíblia fizeram a vontade de Deus. E se hoje existem ímpios, não existe mais, mas se existe, eles também estão fazendo a vontade de Deus. Os ímpios foram colocados por Deus para que ele concluísse sua obra literária, a Bíblia. Os eleitos hoje são como a areia do mar e as estrelas do céu, a descendência lá de Abraão, Gênesis 22, 17. Enquanto nós estivermos com os nossos espíritos revestidos de carne e sangue, sempre haverá pessoas ruins, más, impiedosas, lembrando o quê? Fazendo a vontade de Deus. O bem e o mal pertencem a Deus. Ou eu creio nesse Deus, ou ele simplesmente não existe. Me diga uma coisa, se você tivesse agora, você está aqui no Brasil, né? 99% das pessoas que assistem o canal estão no Brasil. Então você está aí na sua casa agora e você pudesse assistir em tempo real um homem na China, do outro lado do mundo, no Japão, que vai praticar um crime absurdo com uma criança. Ok? Então você está vendo ali em tempo real. Nossa, esse camarada vai fazer uma maldade com essa criança. Você pode fazer alguma coisa? Não. Agora eu pergunto, Deus pode fazer algo? Sim. E por que Deus não faz? Porque essa maldade é vontade dele.
Nós não fomos programados para entender isso. Por isso que eu tenho falado aqui que Deus está se revelando de uma maneira hoje que Ele nunca se revelou, inclusive na Bíblia. Inclusive na Bíblia, Paulo fala que o corpo milita contra o espírito milita contra a carne contra o espírito, e os dois se opõem um ao outro. É verdade. Só que Paulo não teve a revelação de que a carne e o espírito fazem a vontade de Deus. É a carne ativada e o espírito ativado. Então, enquanto nós estivermos com o nosso espírito revestido de carne e sangue, sempre haverá pessoas impiedosas fazendo a vontade dele. Tenho falado isso aqui em várias mensagens. Você vê esse serial killer aí que mataram, que a polícia matou. Deus sabia que ele ia fazer isso desde antes da fundação do mundo. Ora, se Deus sabia que ele ia matar, roubar, estuprar, por que Deus mandou ele? Né? Então Deus está... O serial killer que vai vir daqui a 1000 anos, no ano 3000, Deus já está vendo que ele vai matar, roubar e estuprar. Se não for da vontade de Deus, rapaz, esse cara não vai fazer isso não. Eu não vou fazer ele nascer vir ao mundo não. Deus tem 1 milhão de motivos para fazer com que isso não aconteça. E porque mesmo ele sabendo, ele deixa acontecer. Porque essa maldade é da vontade dele. Repita, a mente da gente não foi programada para aceitar isso. Mas Deus está se revelando de uma maneira que ele nunca se revelou antes. Eu creio, tenho falado isso também, que daqui a algumas dezenas de anos, algumas centenas de anos, muitos, não todos, mas muitos, tudo que acontecer vai dizer, foi Deus, essa desgraça foi Deus. E está escrito, né? Isaías 45:7, eu causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Deus não é humano. Isso chama-se soberania de Deus, que até esse sistema religioso chamado graça aí está anulando. Ou eu creio que tudo é dele, ou simplesmente eu creio na inexistência dele. Ele não existe. Mas ele existe e o bem e o mal pertencem a ele. Essa pessoa que morreu estarrecedoramente, onde está o espírito dela, que estava nela? Com um novo corpo glorioso igual ao dele. Viu aí que Deus é bom? Esse versículo abaixo ainda não aconteceu? Ora, se a Bíblia é um livro histórico, já aconteceu. Um pouco de tempo. Você vê que quando está perto da parúzia, a expressão de Paulo era em breve, a porta, breve, muito em breve. Ou seja, na época de Paulo para a parúzia, faltava realmente pouquíssimo tempo. Estava ali a porta. 1000 anos antes, a expressão não é em breve, muito em breve. Um pouco de tempo. E os ímpios não mais existirão. Quer dizer que essa palavra aí está dizendo que o pessoal, que os praticantes da impiedade não vão existir mais? Que vai chegar um momento aqui na Terra que ninguém vai matar, roubar, estuprar, adulterar, chamar palavrão, avançar vermelho, sonegar imposto? Você acha que vai acontecer isso? Claro que não. São os ímpios que não possuíam espíritos. Em um pouco de tempo. E os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Isso ainda vai acontecer. Então a Bíblia não é histórica, é profético. E a Bíblia não é mais um livro profético, é histórico. Esse pouco de tempo ainda vai acontecer? Não, já aconteceu. Provérbio 2, 21, 22. Pois os justos habitarão a terra. Não está dizendo habitam. Habitarão, só os justos. Eu creio que já estamos nesse tempo. E os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Provérbio 16, 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Que dia foi esse? O dia, no singular, no ano 70. Não houve mais descendência, nascimento do ventre da mãe. Você vê um dia, Zacarias 3,9, com relação ao pecado, eu sei que o foco não é esse. Zacarias 3,9, Deus diz, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia foi esse? Na cruz. João, quando vê Jesus, o que é que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo, que tira.
E vem um camarada dizendo que nós somos pecadores. Nós já nascemos sem pecado. O pecado era transgressão de lei. Era as 613 leis da Torá. Por isso que João, o judeu, diz lá em 1 João 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O pastor esperto prega isso dizendo, aí seu herege, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. João está dizendo aquele quem? Aquele judeu que não transgride uma das 613 leis. João está dizendo, você é mentiroso. Aí o sistema religioso traz para o dia de hoje. 1 João 3,4 diz que de fato o pecado é transgressão de lei. Não existe mais lei. Romanos 10,4, o fim da lei foi Cristo. Então um dia removerei o pecado desta terra num único dia. Quando esse dia vai chegando, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor faz tudo com um único propósito, até o ímpio para o dia do castigo, no ano 70. Claro que eles passaram, alguns passaram. O que a gente vai ver aqui, que não houve mais descendência, nascimento do ventre. Tanto é que Tito morreu no ano 81. Ímpio. Só que os ímpios não nasceram mais do ventre. Eu não sei se foi da cruz ou do ano 70, não faz diferença. Mas ou de um lado ou do outro, ou da cruz ou do ano 70, não nasceu mais do ventre da mãe. Porque os ímpios foram feitos para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Tudo isso naquela época. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. O dia deles está chegando. Mas os ímpios perecerão. O sistema religioso bota na mente da gente, né? Perecer, meu irmão, cuidado para você não perecer. Ora, perecer não é sofrer e ser atormentado, não. Bota aí no dicionário, perecer significa deixar de viver, extinguir-se, morrer. 200 pessoas pereceram da queda do avião. 300 pessoas pereceram em Brumadinho, na barragem de Brumadinho. Não sofreram não, deixaram de existir, extinguiram, morreram, apenas isso. Perecer não tem nada a ver com sofrer e ser atormentado. Mas o sistema religioso perecerá, meu irmão. Cuidado. Medo e terror, né? Mas os ímpios, perecerão, morrerão, deixarão de existir. Os inimigos do Senhor murcharão. Inimigos entre aspas, Deus nunca teve inimigos. Inimigos na Bíblia foram inimigos levantados pelo próprio Deus. E ele levanta um outro grupo para combater esses inimigos. Deus nunca teve inimigos. Deus nunca manifestou literalmente a sua ira. A ira contra o Egito, a ira contra a Babilônia, a última ira do Senhor no ano 70. Todos aqueles que creram foi da vontade de Deus. E aqueles que não creram, que não entenderam e passaram pela grande tribulação, também fizeram a vontade de Deus. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desaparecerão. Viu aí que não existe sofrimento? Desaparecerão como o quê? Como fumaça. Fôlego de vida, corpo e alma, tudo vira pó, vira fumaça, desaparece. Salmo 37, 28 e 29. Eu estou repetindo aqui uns versículos. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Mas a descendência, o nascimento do ventre da mãe, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Nós já estamos nesse período e não existe mais ímpios. Não houve mais descendência ou da cruz para cá ou do ano 70, mas não nasceu mais. Romanos 9, 20 a 23. Olha só que Paulo fala do oleiro, né, do barro, né? Porque tem gente que reclama. Meu querido, o que a gente pensa ou deixa de pensar não vai mudar os planos de Deus. Os planos de Deus não estão condicionados àquilo que a gente pensa, porque o livre-arbítrio que o homem tem é só de pensar. A gente tem o direito só de pensar, mas ele é que faz, ele é que age, ele é que conclui tudo, ele faz toda a vontade dele.
Se nós temos o direito de fazer e de agir, ele não é soberano. Ou seja, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso fazer, pode frustrar os planos dele. Negativo. Por isso que ele diz lá em Isaías, teus pensamentos não são os meus pensamentos. Nós temos sim o livre-arbítrio, apenas para pensar. Só isso. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada, o barro, dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Eu pedi para nascer no Brasil, eu pedi para ser homem, para ser branco, não pedimos nada, a gente não pediu nem para, eu não pedi nem para ser meu nome ser Júlio. Por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro, Deus, o poder sobre o barro, nós, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. A carne ali, vaso de honra, vaso para desonra, o joio e o trigo. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, os ímpios da época, Paulo está falando, preparados para a perdição, a destruição, tem traduções, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Ó, a predestinação escancarada aí, né? Ó, João 10, 26, 28, ele está diante de uns ímpios ali, e ele diz, ó, mas vocês, grupo de pessoas, tem nada a ver conosco isso aí, né? Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e ele estava diante de uns ímpios ali, ó, ele disse, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as poderá arrancar da minha mão. Segundo Tessalonicenses 3:2, aqui fala que a fé não é de todos. Você viu aí que só os eleitos eram detentores de ter fé. E uns tinham e outros não. Por isso que Paulo ora em Efésios 1, 17 e 18, oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tem pessoas que entram em contato comigo aqui quase todos os dias. Júlio, a minha esposa não entende a graça. Outras ligam, Júlio, meu marido não entende a graça. Meu querido, a minha esposa também não entende 100%. Mas a gente vive em paz, né? Tem que ter respeito. Né? Esse não entendimento é de Deus. Logo, ela está certa. Ele está certo. Se o seu cônjuge não entende a graça, ele está certo. Estão certos, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. É mistério de Deus. A gente tem que saber administrar isso, né? Até falei hoje para uma pessoa, até se ela quiser, não, eu quero que você vá lá na minha igreja. Vá, acompanhe ela. Em contrapartida, você pode dizer, tudo bem, minha filha ou meu filho, vamos assistir aqui uma mensagem da graça? Então você vai, faz a vontade dela, vai lá nesse local chamado igreja, ela ainda não entendeu a graça, aí você vai, não, tudo bem, eu não fui, agora vamos assistir aqui uma mensagem da graça, se ele ou ela for um filho da livre, ela vai entender. Agora, se não for filho da escrava, não tem jeito. Vai ser feliz, administrando e mantendo o casamento. Esse conselho que eu dou, mas é mistério de Deus. Mas essa pessoa, esse cônjuge que não entende de maneira nenhuma, ainda que ele ou que ela sejam filho da escrava, é um eleito, é um abençoado, é um espírito perfeito. E Deus decidiu não dar um entendimento ao seu cônjuge. Mistério de Deus. A gente tem que aceitar, não é? Então, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Tito 1:1, dizendo que a fé é dos eleitos. Ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo o quê? A fé da humanidade? Não, a fé dos eleitos de Deus. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Olha só que Paulo fala sobre alma vivente, Adão, o primeiro Adão. Ó. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Viu aí que Adão era da terra, do pó, e ele não possuía espírito. Por que eu creio nisso? Porque foi através de Adão que entrou o pecado no mundo. Deus não ia fazer nenhum eleito, de um detentor de espírito, para fazer o pecado entrar no mundo. Então escolheu um do pó,
um da terra, um que não possuía espírito. E a gente vai ver aqui que Eva possuía espírito. A gente vai ver. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão, foi feito em alma vivente. Ele tinha corpo e alma e o fôlego de vida. Ele não possuía espírito. Porque o segundo Adão é que tinha, o primeiro não. Ó. O último Adão, Jesus, em espírito vivificante. Espírito. Mas não é o primeiro espiritual. Adão não é espiritual, ele é terreno. Senão o natural. Depois o espiritual, o segundo Adão, Jesus. O primeiro homem, ó, da terra é terreno. Viu aí que Adão não tinha espírito? O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, essa matéria aqui, essa face aqui, né, o corpo, a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então Paulo fala que para esse corpo, essa matéria de Adão aqui, ela tem que semear, ela tem que morrer para o espiritual ressuscitar. Então esse corpo espiritual já existe. Só que para ele brotar, essa matéria aqui tem que morrer. Porque se há corpo natural, há também, há corpo espiritual. Então por isso que nós somos já eternos. Nós já estamos na vida eterna. Olha só, Gênesis 3,15. E porém, Deus falando para Adão. Olha só que Eva também, aqui a gente viu aqui, que Adão é alma vivente. Somente, ele é terreno, ele não possuía espírito. Agora olha só com relação a Eva. E porém inimizade entre ti, Adão, e a mulher. Homem e mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, quando ele fala tua, ele está apontando a tua semente, Adão. E entre a tua semente e a sua semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça. Jesus esmagou a cabeça da serpente, que é a natureza carnal de Adão no Gênesis. E lhe ferirás o calcanhar. Então olha só. E porém inimizade entre você, Adão, e Eva. E entre a tua semente e a sua semente, a semente de Eva. Viu aí duas sementes? A semente de Adão, a descendência de Adão, e a semente de Eva, a descendência de Eva. Você viu aí que Adão e Eva também foram os dois vasos, vaso de honra e vaso de desonra, um ímpio e um justo, um eleito e um sem espírito. Por isso que eu creio, com certeza, Adão era ímpio, não possuía espírito. E aqui está bem claro, e entre a tua semente, tua, Adão, e a sua semente, se referindo a Eva, tua, Adão, sua, Eva, duas sementes. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Até os fungos, as bactérias, os vírus estão fazendo a vontade de Deus. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Principados e potestades vêm de príncipes, poder, autoridade. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso é soberania. Isso é soberania que eu tenho exaltado aqui, quase em todas as mensagens, e que o sistema religioso nega, e esse sistema religioso que está na graça aí vem negando. Romanos 5, 12, 13. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pecado sempre foi transgressão de lei, e foi dado a Moisés, no livro Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, as 613 leis da Torá. Eram 365 leis negativas e 248 positivas, quando você soma das 613. Então era impossível um judeu não transgredir uma lei, ou seja, não ser pecador. Por isso que depois da cruz, em Romanos 5,8, Paulo diz, quando ainda éramos grupo de pessoas que viveram o período transitório, antes da cruz, depois da cruz. Romanos 5,8, Paulo fala, quando éramos pecadores, nós estávamos antes da cruz. Nós não, nós já nascemos muitos anos depois da cruz, sem pecado. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo,
Isso aí foi antes de Deus estabelecer as 613 leis da Torá, o pecado. Mas Paulo está dizendo que o pecado entrou por um homem se referindo a Adão, mesmo antes das leis, das 613 leis, porque Adão desobedeceu a Deus, entre aspas. Deus disse, não coma desse fruto, nem toque nele. Adão desobedeceu. E eu tenho defendido aqui que a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Olha, Deus é onisciente. Eu vou botar aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que ele ia desobedecer. Ora, se não é da vontade de Deus, por que Deus colocou essa árvore do conhecimento? Por quê? Porque Adão fez a vontade de Deus. Tudo planejado já por Deus, tudo no script de Deus. Eu até brinco aqui, se Adão desobedeceu a Deus, a primeira criatura de Deus já desobedeceu a ele, eu matava Adão e Eva e trazia o dinossauro de volta. Mas não, Adão fez a vontade de Deus. Por um homem, entrou o pecado no mundo, a desobediência. Então Adão era um ímpio, não possuía espírito. Repito, ele não ia escolher de um eleito para entrar o pecado no mundo. Fez Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É o que Paulo fala também em Romanos 3,23, porque todos pecaram. Aí o sistema diz, olha aí, todos pecaram. Todos quem? Os judeus. Paulo e os demais viveram o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Período transitório. Então Paulo está dizendo, ó, todos pecaram, todos os judeus. João disse, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Por isso que em Romanos 5,8 Paulo diz, quando ainda éramos pecadores. Olha só, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só a resposta do 13 aí, porque até a lei estava o pecado no mundo. As 613 leis da Torá. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não existe mais lei, Romanos 10,4. Agora a prática da lei foi toda no ministério de Paulo. Por quê? Porque o templo de Jerusalém estava de pé. Então espiritualmente o fim da lei foi Cristo, foi o sangue que aniquilou aquela lei. Só que os judeus continuaram indo para o templo de Jerusalém. Por isso que Paulo chama os judeus ali e diz, vocês têm zelo por Deus. Como vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Agora não é mais cerimonialismo, não é mais o templo físico, agora é espiritual. Então, ó, porque até o período da lei estava o pecado no mundo, o mundo de Israel. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Repito, Romanos 10,4, o fim da lei, o fim do pecado foi Cristo. João 17,12, ó, Jesus falando, estando eu com eles no mundo na Bíblia é mundo de Israel, os países circunvizinhos aí, eu tenho falado isso em várias mensagens, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão Judas, o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Por isso que Judas foi chamado ali o filho da perdição. E o filho da perdição que João também se refere foi Tito, o anticristo. Então Judas ele veio para isso, não tinha espírito, ele veio para beijar Jesus, não morreu antes, porque esses ímpios também faziam parte do povo de Deus, eles tinham um propósito, Deus fez um propósito para cada ímpio ali, para que a escritura se cumprisse. Ele veio para beijar Jesus e depois morrer enforcado. Mateus 1,21, ó, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará toda a humanidade. Salvação na Bíblia é salvação da mente, nunca do espírito. Então antes do ano 70 havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Hoje, quando um eleito de Deus entende que ele é um filho da livre, ele tem a salvação também da sua mente. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue e ele volta, retorna, já esteve lá. Então aí dará à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará quem? A humanidade? Não, o seu povo, o povo de Israel, salvará da grande tribulação, dos seus pecados. Ó.
Aí vem um camarada 2000 anos depois dizendo que é pecador. O sistema religioso tem interesse que a gente acredite que somos pecadores. Porque quando você acredita que é pecador, você está na mão do sistema religioso. Você é perfeito. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, ele morreu da cruz. Por isso que, repito aí, Zacarias 3,9, e removerei o pecado desta terra num único dia. Quando fala remover, é o quê? Limpar, tirar, deixar. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Então eu pergunto, não removeu, não tirou. Quando você diz que é pecador, você está dizendo que Deus é mentiroso, que Jesus é mentiroso, ou você está voltando para antes da cruz? Não existe mais pecado. Pecado era transgressão de lei. Agora não confunda pecado, que era a transgressão de lei, com o erro da carne. Erro para mim e para você. A carne é perfeita para Deus. Você acha que Deus ia fazer uma carne para frustrar os planos dele? Ele não seria soberano. Um Deus que está lutando, que está guerreando. Faça não mata ele não. Você está doido, é? Isso não existe mais. Eu não creio mais nesse Deus. Se você acredita, eu respeito. Ele salvará o seu povo. Que povo? O povo de Israel. As ovelhas perdidas de Israel. Dos seus pecados, ó. Era um fardo muito pesado. Essas 613 leis da Torá. Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, ó, grupo de pessoas da época, por nós, para nos, grupo de pessoas, remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Que povo? De Israel, zeloso de boas obras. Efésios 1, 4, 5, ó, como também nos, ó, grupo de pessoas da época, ó, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não foi quando aceitou Jesus, não. Não existe na Bíblia aceite Jesus. Isso é uma heresia, isso é uma fonte de renda. Como também nos elegeu nele, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, o poder da sua vontade. Romanos 8, 29 e 30. Quando eu passei 14 anos no sistema religioso, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus, eu nunca tinha ouvido uma mensagem sobre predestinação. E eu aprendia que predestinação era uma heresia, isso não existe, você tem que aceitar Jesus. Olha só. Quando eu ouvi pela primeira vez uma mensagem da predestinação, eu digo, meu Deus, como é que eu passei 14 anos sem acreditar nisso? É escancarada a predestinação, né, dos eleitos de Deus. Isso nos dá paz, nos faz descansar, né? Olha só, Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, e não todos, muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes, grupo de pessoas, não todos, a estes também o glorificou. Eu preguei essa mensagem aí uma época dessa para um filho da escrava, e ele disse, Júlio, isso aí ele não aceitou de jeito nenhum, né? E isso aí é um pensamento calvinista. Eu disse, como calvinista, a predestinação? Eu disse, quem nasceu primeiro, João Calvino ou o apóstolo Paulo? Ele disse, o apóstolo Paulo. Por quê? Eu disse, então não é calvinista, é paulinista. Sai do meu pé, chulé. Não aceita a predestinação, ele acredita que tem que ir para o monte, tem que fazer sacrifício, cerimonialismo. Né, tem que aceitar Jesus. Mateus 15, 24. E ele respondeu, eu fui enviado também? Não, apenas, somente as ovelhas perdidas de Israel, a tradução NVI. Aí eu vou repetir aqui, Salmo 37, 10. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que os procure, não serão encontrados. 37, 20, de novo, mas os ímpios perecerão, deixarão de existir, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Não existe sofrimento. Perecer
extinguir-se, deixar de viver, morrer. Salmo 37, 28 e 29. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Isso também é uma figura de linguagem, né? Tem gente que diz, Júlio, Deus te proteja. Proteger de quê? Proteger de quem? Júlio, Deus te livre de todo o mal. Que mal? Se o mal vem dele. Você percebe que a gente sabe, eu falava muito isso, né? Deus te proteja, Deus te guarde. Guardar de quê? Tudo é dele. Mas a descendência dos ímpios, né? Para sempre serão protegidos, né? O que pratica a justiça. Mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Eu creio que já estamos nesse período. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo o quê? A desgraça. Aí acontece uma desgraça, o sistema religioso diz que é o Satanás. Aqui diz que é a natureza humana. Isaías 45, 7. O contexto ele está se referindo a ungido Ciro, mas ele fala também das suas grandezas, do poder dele. Né? Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz. Promove a paz? Sim, mas ele também dizendo no mesmo versículo que causa desgraça. Ele promove a paz e ele causa desgraça. Ele faz todas as coisas. Lamentações 3, 37 e 38. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca de Deus, do Altíssimo, que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Vem dele as bênçãos e as maldições, o bem e o mal. As bênçãos e as desgraças. Está aí mais uma vez, além desse versículo aqui, Isaías 45, 7, e paz e causa a desgraça. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Então, meu querido, eu vou continuar defendendo aqui que realmente não existe mais filhos da perdição. Os filhos da perdição foram feitos para que Deus concluísse a sua obra literária. Agora, repito, gente ruim sempre vai existir na Terra. Sempre vai existir, não vai acabar nunca. Lembrando que essa maldade é da vontade de Deus. Porque se ele é onisciente, onipotente e onipresente, sabe que a pessoa vai praticar um ato estarrecedor e deixa. Tenho falado isso aqui em outras mensagens. Digamos que eu estou aqui na beira da piscina e vem um bebezinho engateando que vai cair na piscina, vai passar por cima dos meus pés. Eu não quero que o bebê morra. O que é que eu faço? Eu pego essa criança e devolvo para a mãe. Agora, em outra situação, eu vejo essa criança aqui vindo, ela vai cair numa piscina funda e eu estou vendo. Se eu deixo essa criança passar na minha frente, cair na piscina, eu estou afirmando que eu desejei que ela morresse, que ela morra. Você percebe que tudo que acontece é da vontade de Deus. Eu creio nisso. Não existe, vai nascer um serial killer daqui a 500 anos que vai surgir um homem-bomba que vai fazer coisas estarrecedoras. Pois se não for da vontade de Deus, ele sabe que ele é onisciente, ele sabe que esse camarada vai fazer isso, porque ele deixa essa pessoa vir ao mundo. Por quê? Porque essa pessoa vai vir ao mundo fazendo a vontade de Deus. Essas pessoas que cometeram atrocidades, todas elas fizeram a vontade de Deus. Ou simplesmente ele não existe. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Deus não está brigando, Deus não está lutando com ninguém. 8 bilhões de habitantes fazendo a vontade dele. Eu creio nisso. Isso me faz descansar, me faz repousar. Então não existe mais ímpios na face da terra. Ímpios que não possuíam espíritos, ok? Peço que você acesse a playlist. Tem várias mensagens na playlist para a gente crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho mensagem só de dízimo, só de diabo, só de inferno, lobos na graça, Jesus já voltou. Eu tenho várias mensagens. Né? Na playlist é muito bom para a gente crescer e para compartilhar mensagens. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Clique no sininho e coloque todas. É importante que você coloque todas, porque toda vez que eu colocar uma mensagem no YouTube, o YouTube simplesmente vai avisar você. Olha, canal novo, mensagem nova no canal Acorda Povo de Deus. Só isso. Então se inscreva
clique no sininho e coloque todas. Dê um like, um joinha, deixe seu comentário e principalmente compartilhe. O canal, o WhatsApp do canal apenas para você receber mensagens e às vezes mensagens de texto. Não é para interagir, eu não tenho condições de interagir mais no WhatsApp, tá certo? É 83 Paraíba 8620 9327. Se você realmente deseja, Júlio, toda vez que você coloca uma mensagem, além do YouTube, eu quero que você me avise também e eu quero receber mensagem de textos da graça. Então a gente interage dessa forma, tá certo? Então é 83 Paraíba 8620 9327. Tá bom? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.